Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. No programa de hoje vamos falar sobre o planeta Marte e a ufologia. Estamos aqui com Naib Michael. Ele é escritor e músico multi-instrumentista. Mas antes deste assunto, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Naib, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar um pouco sobre Marte aqui. Existe vida em Marte? Certamente. A sonda Curiosity pousou esses dias em Marte. Você acha que eles vão encontrar uma vida física lá? Eu acho que não. Da forma como acho que o mundo espera, não. E se eles encontrarem, eles não vão revelar. Correto. Você escreveu um livro sobre vida em Marte. Nas suas revelações recebidas pelo Zohar, o que você aborda neste livro? Bom, a criação de Adão, a princípio, né, da poeira de Marte, isso é bíblico, mas não da forma como as pessoas conhecem, né, porque as pessoas conhecem a forma traduzida da Bíblia e não a sua forma hebraica, que é um código, né? Então, em hebraico, palavras têm significados diferentes e existem palavras específicas para coisas específicas. Qual foi a criação da humanidade, se ela veio de Marte? Então, a princípio, quando Adão foi criado, depois ele foi transportado para o Jardim do Éden, depois de volta para Marte, depois exilado para cá. Ou seja, pelo que eu entendi, ele foi feito pelo pó de Marte, pelo barro marciano, veio para a Terra e depois foi exilado para Marte, é isso que você está dizendo? Não, primeiro ele foi feito do pó de Marte, como está escrito, né? Depois ele foi levado para o Jardim do Éden para estudar os mistérios sagrados da Torá. Depois ele foi exilado de volta para Marte, depois para cá. E quem fez isso? Bom, a princípio o Criador, né? O Criador. E os Anunnakis, eles têm alguma coisa a ver com a criação da humanidade? Tem. Os Anunnakis, na minha opinião, e de acordo com o que eu decodifiquei, eles são, na verdade, um nome para os anjos. Os Anunnakis, então, seriam os anjos que fizeram a criação do nosso Homo sapiens sapiens. Isso. Eles criaram tudo. Na verdade, eles foram os engenheiros que foram nomeados pelo sagrado para construir todo o universo. Certo. E nesse livro você aborda como eles seriam fisicamente? Na verdade, os anjos eles não se manifestam em nenhum desses mundos, né, na sua forma angelical. Eles se manifestam em recipientes materiais que existem nesses mundos. Então, para entrar aqui, por exemplo, eles têm que se vestir como algum ser que exista aqui. Correto. Então, mas essa forma angelical que as pessoas descrevem, loiro, de olhos claros, isso é uma realidade ou não? Isso pode ser uma questão, pode ser uma vestimenta que ele esteja usando para se apresentar apenas, ou para ser conhecido pela humanidade, reconhecido. Porque, de acordo com o Zohar, se eles se manifestassem aqui na sua forma angélica, primeiro, o mundo não suportaria suas belezas. E segundo, eles também não poderiam sobreviver aqui nessa forma. Você então me disse que no planeta Marte existe uma vida, mas essa vida não é captada pelos olhos humanos e nem pela sonda. É porque não está mais na superfície, né? Correto. Lá é uma vida intraterrena? É uma vida intraterrena. E os seres marcianos são parecidos conosco? Não, são mais altos. Muito mais altos? Muito mais altos. Você poderia descrevê-los? O que eu posso falar é que eles são filhos de Adão. Agora, a aparência exata deles... Mas então tem a mesma composição física que a nossa? A princípio não, porque Adão, quando foi criado, não tinha a nossa aparência. Essa aparência aqui surgiu, de acordo com o Zohar, a partir de Noé. A partir de Noé. Então, certo. A aparência era outra. Era mais parecido com os anjos, com os engenheiros, né? Esses anjos que você cita nesse livro, eles usam discos voadores, naves? Eles têm as suas carruagens, né? São os Merkabas que eles utilizam? A Merkavá é um termo espiritual, ele se refere à árvore da vida. A palavra seria Hakav. Hakav. Que é uma máquina física, né? Uma máquina física. E eles são pacíficos? A maioria sim, né?
Mas tem aqueles que têm ciúme do seu reino, né? Eles, por exemplo, não querem pessoas ou seres humanos intrusos no seu universo, né? Isso até é descrito no Zohar. Os marcianos têm interação com os governos do planeta Terra? Não sei precisar isso ainda. Nesse livro você aborda a parte mais espiritual de Marte, é isso que eu estou entendendo? Não, a parte física também. Por exemplo, o Zohar fala que eles vêm para cá. E às vezes cometem crimes aqui. Por exemplo, como abduzir pessoas contra a sua vontade, entendeu? Fazer experiência com essas pessoas. Então tem algumas evidências. E eles fazem essas experiências de abdução, qual a finalidade? Talvez aprender mais sobre a humanidade ou por prazer. Os marcianos são os nossos parentes genéticos, então? Sim, também, porque uma vez que eles descendem de Adão, eles são filhos de Adão. Aliás, Adão criou filhos em todo o universo. Dizem que Marte é um planeta de guerreiros. Isso procede, Naib? Uma vez que está associado com Áries, né? Porque é o ascendente de Áries, né? Possivelmente sim. Neste ano de 2012, poderá haver um contato conosco e com essa raça marciana? Não sei, e também não posso confirmar isso, mas de acordo com outros escritores, pode ser que sim, né? Existe essa probabilidade pelo Zohar? Acho que nós já estamos tendo contato, porque muitas informações que nós estamos recebendo atualmente, e a maioria delas vem através de místicos, né, que praticam espiritualidade e meditações, né? Então isso é como se nós fôssemos receptores dessas informações. Então acho que muita coisa que está sendo dito e muita coisa que está sendo ensinada, muita coisa sendo revelado, tem a ver com essa comunicação transcendental. Correto. O que esses seres podem ensinar à nossa humanidade? Ou o que talvez nós possamos ensinar a eles? Sim, ou é verdade. Essa é a pergunta. Né? Pode ser uma interação. Nós já estamos aprendendo, né? Porque muita coisa que está no livro, por exemplo, né, é sobre Sidônia. Certo. Né? São informações que vieram de lá. Existe realmente uma cidade... Existiu. Existiu. Uhum. E a vida lá hoje é intraterrena. É intraterrena. Há pouco tempo, os jornais noticiavam que uma das sondas havia captado uma imagem de um marciano. Isso procede? Olha, eu vi essa imagem, mas eu não pesquisei isso, não procurei me ater a essa questão ainda. O que você diria para a nossa humanidade nesse momento, de todos esses relatos, de todo esse trabalho que você tem sobre Marte? O que eu diria é que existem muitos mistérios que ainda vão ser revelados, e isso vai ajudar na ascensão da consciência da humanidade. Nós temos que nos preparar, temos que estar aptos, ou seja, então nós temos que adquirir ferramentas, principalmente estudar a sabedoria, para que nós possamos compreender essa mensagem. Neste ano de 2012, um ano tão falado, de tantas profecias apocalípticas, o que o Zohar nos diz? Bom, o Zohar diz muita coisa, mas eu digo que isso é uma passagem, um portal para a ascensão da consciência da humanidade. Então, eu não penso e não acredito que a Terra vai ser destruída, né? Conforme muita gente pensa ou acredita nisso, mas eu acredito que nós vamos ter uma ascensão. Essa ascensão vai acontecer alguns cataclismos para que ocorra? Isso é necessário, né? Aliás, nós só mudamos quando quando somos forçados através das restrições. Por exemplo, posso dar um exemplo bem mais recente, o Japão, por exemplo, depois da bomba atômica, né? O nível que a consciência do Japão atingiu. Pois é, gente. Então agora fica com Kátia Gaia. E voltamos com o programa Enigmas. Mas, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E volto aqui com a nossa conversa com o nosso convidado, Naib. Tudo bem, Naib? Tudo bem. Eu quero perguntar sobre Sidônia, que muitas pessoas têm esta curiosidade, né? Verdade. Eu tive essa curiosidade. Olha aí, por isso o seu livro, não é? Por isso o livro também. Explica um pouquinho pra gente, por favor.
Bom, muita gente pensa que a Sidônia foi a cidade, né, que foi construída pelos habitantes de Marte. Mas, na verdade, ela é uma cidade angelical. Ela foi construída pelos anjos e não pelos habitantes que existiram na superfície de Marte. Na verdade, eles construíram cidades em todos os mundos do Sistema Solar. Né? Quando você diz anjos, são esses seres angelicais? São seres angelicais, são os engenheiros que foram nomeados pelo sagrado para construir o universo. Certo. Segundo Zohar. Segundo o Zohar, segundo a Bíblia, né? Mas é decodificado pelos cabalistas. Né? Perfeito. E já que você tocou na Bíblia, qual a ligação de Marte? Tem alguma passagem na Bíblia que fala sobre Marte? Tem um verso do Bereshit, que é o Gênesis, né? No capítulo 2, no verso 7, que diz: E formou o eterno Deus a Adão do pó de Adamá, lá está escrito, né? E soprou em suas narinas a Neshama de vidas, ou alma de vidas, né? A palavra Adamá, ela tem raiz na palavra Edom, que significa vermelho. Né? E Adão também vem da mesma raiz, que também é vermelho, porque ele era vermelho. Ele não era como nós somos aqui, né? E também, hoje o nome, por exemplo, de Marte, né? O nome que Marte recebeu, que é Maadim, em hebraico, ele também tem raiz na palavra que é vermelho. Então, que falam, todas as né? coisas estão ligadas. Perfeito. E realmente é vermelho? Realmente é vermelho. Perfeito. Dentro do seu livro, o que mais você aborda sobre Marte? O que você fala sobre ele em si? Água, paisagem, o que é visto lá? Habitantes? Na verdade, Marte não era como é hoje, né? Sim. Ele era muito mais parecido com a Terra. Mas o seu livro ele aborda o antigo ou o atual? As duas coisas. Certo. Então ele era mais parecido com a Terra. Depois que sofreu o cataclisma, e esse cataclisma foi provocado pela rebelião dos anjos, né? Que na verdade cada planeta do Sistema Solar tem o seu príncipe, né? O seu príncipe angelical que o governa. No caso de Marte, né, é o que hoje é chamado de Lúcifer, mas que ele tem um outro nome, né, que nós não pronunciamos o nome bíblico dele, né, que é Samael, mas é bom não pronunciar esse nome. Então ele era o príncipe regente de Marte, né? Tanto é que foi aonde, né, Adão foi seduzido e aonde ele derrubou a criação. Mas antes disso, eles também tinham um sexto mundo depois de Marte, que era um planeta maior, né, gigantesco, que hoje é chamado de Astera, que ele foi fragmentado pelo Criador em função da rebelião dos anjos. Foi essa fragmentação que destruiu Marte e todos os outros planetas, né, para baixo, né, inclusive a Lua, porque a Lua também não tinha essa aparência, né, as pedras caíram aqui na Terra também, destruíram Vênus e destruíram Mercúrio também. Certo. Me diga, Naib, por favor, você tem um estudo específico de Cabala, e eu sei que você tem a ufologia cabalística, é isso? Conte um pouquinho para a gente como é essa abordagem. A abordagem é evidenciar o conhecimento, né? Porque uma coisa é você falar sobre algum tema, né, específico, por exemplo, Marte, Adão, a ligação. A outra coisa é você apresentar as evidências dessa questão. E essas evidências são científicas? Essas evidências são científicas também porque elas são apresentadas na forma de códigos, de criptologia. Certo. Né, que eu chamo de criptologia hebraica ou criptologia do Tanar, que é a Bíblia em hebraico. Tá. E dentro desse estudo da abordagem ufológica cabalística, a que ponto você hoje está dentro das suas pesquisas? Eu acho que nós avançamos bastante, porque eu consegui encontrar, né, evidências, não só do que nós estamos falando aqui, sobre Sidônia, né, mas também sobre as construções que haviam lá, sobre a face, o que é a face, por exemplo, o que tem dentro da face, existem evidências e códigos que evidenciam isso, sobre pirâmides, né, não só em Marte, mas também como na Lua, na Terra, quem as construiu. E outras... E raças? Também sobre os seres que habitam outros planetas ou só Marte? Tudo. Podemos começar com o que foi dito em livros antigos, foi escrito em livros antigos, né? Uma pergunta que muita gente faz, né? Sim. Por exemplo, você olha para as estrelas à noite e você tem aquela sensação de nostalgia, de saudade. Fato. Todo mundo tem isso, na verdade, né? Sim. E aí vem a pergunta, por que eu tenho saudade de um lugar onde aparentemente eu nunca estive? Né? E aí é onde vai vir o conhecimento da ufologia cabalística para explicar, para evidenciar por que nós temos esse sentimento de nostalgia com relação às estrelas, por exemplo. Né? Então nós temos um verso
escrito em livros antigos que diz que no princípio Deus criou 144 mil gigantescos sóis, estrelas, né? Que na verdade são as partes das almas que comporiam o corpo metafísico de Adão. Depois Adão foi fragmentado e essas centelhas da alma de Adão foram vestidas em todos os seres do universo. E aí é por isso que da onde vem o nosso sentimento de nostalgia, porque essa centelha, ela carrega não só, né, o conhecimento de onde veio, mas também as lembranças e outras coisas mais. Você acredita que somos seres de outros planetas e todos estão espalhados ou todos estão concentrados neste planeta Terra? Aqui é o exílio, né? Estamos todos aqui? Não. Não estamos todos aqui, mas ao mesmo tempo estamos em outros lugares também. E em Marte, hoje, o que você acredita que exista lá? Os filhos de Adão. Seres como nós? Não como nós. Eles são diferentes. E também evoluindo? Uma vez que todo o universo precisa sofrer retificação, né, então eu acredito que também eles estejam buscando essa retificação. Certo. Esse conserto, né, pelo que aconteceu no princípio, que derrubou toda a criação. Me diga uma coisa, este livro, vocês têm à disposição, provavelmente no seu site, tem o contato. Você tem outros livros também? Tenho. Todos sobre ufologia? Não. Eu tenho sobre mistérios, né, poesia, ficção científica, cabalista. Perfeito. Então, por favor, passe seus contatos para que entrem em contato, adquiram o seu material. Uhum. Bom, acho que é mais fácil me encontrar no Facebook. Aliás, todo mundo está no Facebook, né? É verdade. Então, procurar Michael Alevi no Facebook. Sim. Vai me encontrar lá e lá tem todas as informações que alguém precise ou queira pesquisar, descobrir, ou se quer algum contato comigo para palestras, outras coisas mais. E você pode me passar uma mensagem sobre os marcianos para 2012? Você teve algum contato ou foi recebido alguma coisa? Eu acho interessante para mim, né? Por que foi nesse ano que eu publiquei esse livro, por exemplo, né? Sim. Eu tenho Marte em Gêmeos e eu sou do signo de Gêmeos. Certo. Né? Mas eu comecei a receber isso em 1988, na verdade, né? Em 1990 saiu aquele filme O Vingador do Futuro, com o Arnold Schwarzenegger, que trata sobre Marte. Ali tem códigos muito interessantes, né? Bom, o que é interessante, né? Que quando eu comecei a trabalhar nesse livro, Marte estava na constelação de Leão. E nós estamos aqui hoje, né, falando sobre Marte, e nós estamos sobre a influência de Leão no universo. Porque então tem algo a ver. Tem algo a ver, tem algum E no seu livro você desvenda isto? Eu acredito que nós estamos no caminho de algumas pistas, na verdade, né? Porque acho que não é legal você desvendar tudo, né? Mas deixar que a pessoa também pesquise, né? Ela tenha uma base, né? E ela possa avançar daí para frente. Então tem as suas próprias experiências, assim como o nosso convidado. Então nós vamos para um intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nossa pauta encerrou. Não se preocupe, no próximo programa temos novos assuntos, novos convidados. Obrigado, Naib. Gratidão. Eu que agradeço. Até o próximo Enigmas.